Do programa. Boa tarde a todos, para a glória de Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez neste programa, caminhando com Jesus. Há uns 20 anos, Jesus vai e nos coloca aqui nesse lugar para pregar o Evangelho do Reino, não para fazer a vontade do homem, mas a vontade daquele que nos colocou aqui, a vontade de Jesus, que é boa e agradável. Amém, né, pastor Zeli? Boa tarde, a paz do Senhor. Missionário Zeli, que tem feito um trabalho Brasil e África. Eu peço a vocês, ajuda o pastor Zeli a pregar o Evangelho. Quando você ajuda ele, você está indo na África, você está indo no Brasil, ele roda o Brasil pregando e anunciando a volta de Jesus, o Evangelho do Reino. Pastor Zeli. Toda honra, toda glória do Senhor Jesus. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio, aos irmãos que vai ver pelas redes sociais. Nós estamos aqui por causa da graça e da misericórdia do Senhor Jesus. Então, como o pastor Magalhães disse, há 20 anos ele está aqui anunciando o Evangelho. Se tem 20 anos ele na caminhada, é 20 anos Deus sustentando, Deus dando livramento. Assim como ele disse que eu ando no Brasil, África, eis-me aqui para fazer a obra do Senhor. Nós só estamos à disposição do reino. Nós só estamos à disposição de atender o nosso chamado. E já que nós estamos falando de viagem, eu fui convidado para ir para o Amapá. O pastor Adevan fez um vídeo e eu estou orando e careço da ajuda dos irmãos, porque a igreja pequena não tem condição de me dar passagem. Mas Deus já me levou uma vez e eu sei que Ele vai me levar de novo. E eu estou de pé para a obra. Não é isso, pastor Brei? Verdade. Quem chamou garante, né? Ele é o dono da obra. Quem escolheu garante. Ele é o dono do céu e da terra, do ouro e da prata. E aí? Não preocupa, né? Busca primeiro o meu reino e a minha justiça. E todas as outras coisas serão acrescentadas. É todas. É todas, não é uma metade, um pouco, não é todas. Isso é a fé que nós temos no nosso Jesus maravilhoso. É a fé que a gente tem somente nele, porque o meu socorro, o seu socorro vem do céu que foi o céu e a terra. Então, né, quando você ajuda o missionário a evangelizar, você está, né, abençoando a obra de Deus, você vai ser muito abençoado. É desse jeito, amém? A honra e a glória de Jesus. A honra e a glória de Jesus, amém? Glória a Deus, graças a Deus. Deus abençoe todos vocês que estão pelo raio, não é? Glória a Deus. Amanhã nós já estamos fazendo uma missão ali, não vou nem citar o lugar. Deus já vai enviar nós, tal sujeito, nós nem chegar aqui fazer o programa amanhã. Se você não achar o programa aqui, é porque nós estamos em outra cidade, em outros lugares, pregando e anunciando o Evangelho do Reino. Amém? Pastor Zeli, eu vou passar agora para o pastor Zeli, ele vai ministrar a passagem, ministrar a palavra de Deus, né? Para você ser muito abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus. Igreja, irmãos, amigos, é um privilégio estar aqui novamente para a honra e a glória do Senhor Jesus. Nós vamos dirigir a Deus uma oração em favor de vidas, em favor da palavra, porque tudo é para Ele, tudo é por Ele e tudo é através dEle. Senhor Jesus, agradecemos, Pai, por esta rica oportunidade. Agradecer primeiro pelo ar que estamos respirando, pela saúde, pelo cuidado do Senhor com a nossa casa, com os nossos filhos, pelo cuidado que o Senhor tem, Pai, com todos aqueles que estão buscando a Tua presença, confiando no Senhor, esperando no Senhor. Pai, alcança servos do Senhor acamados em casa, alcança servos do Senhor acamados nos leitos dos hospitais. Alguns, Pai, estão recebendo oração intercessora porque está entubado, está em coma. Meu Deus, visita aqueles que estão nos presídios. Meu Deus, visita o pai de família desempregado, a mãe de família desempregada. Senhor, o Senhor conhece todos nós. Faça a vontade do Senhor, Pai, na vida de cada um de nós. Segundo, Pai, a Tua vontade. Pai, que eu diminua e o Senhor cresça. Que eu desapareça e o Senhor apareça. Que o Senhor venha me usar segundo o texto da Tua palavra, através do Teu Espírito Santo. Fala conosco nesta tarde. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória! Amém! Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então hoje nós começamos falando de fé e é sobre fé que eu quero trazer para as nossas vidas. Nós temos bem no comecinho, bem no início das escrituras sagradas. Missionário Juca, Deus abençoe, meu irmão Juca, missionário, homem de Deus. Bem no comecinho das escrituras, em Gênesis 22, nós vamos encontrar uma passagem
Aconteceu depois destas coisas que Deus provou. Olha só como é que começa escrito. Deus provou Abraão. E ele disse, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E ele disse, toma agora teu filho, teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá. Oferece ali como oferta queimada sobre um dos montes que eu te direi. E Abraão levantou-se cedo de manhã, selou o seu jumento, tomou consigo 2 servos, Isaque seu filho, cortou a lenha para a oferta queimada, e se levantou e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Então, no terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. E Abraão disse aos seus servos, ficai aqui com o jumento, eu e o menino vamos adiante para adorar, e voltaremos. Então aqui é 2, né? Não é sozinho. Voltaremos a vós. E Abraão pegou a lenha da oferta queimada, colocou sobre Isaque seu filho, tomou o fogo em sua mão e uma faca, e foram os 2 juntos. E Isaque falou a Abraão, seu pai, e disse, meu pai? Ele disse, aqui estou, meu filho. E ele disse, eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? Abraão disse, meu filho, Deus proverá para si um cordeiro para a oferta queimada. Então foram os 2 juntos, e eles chegaram ao lugar de que Deus lhe dissera, e Abraão construiu ali um altar e pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque seu filho, pôs no altar sobre a lenha, e Abraão estendeu a sua mão e tomou a faca para imolar seu filho. E o anjo do Senhor o chamou do céu e disse, Abraão, Abraão. Ele disse, aqui estou. Ele disse, não ponhas a tua mão sobre o menino, nem faça alguma coisa com ele, porque agora eu sei que temes a Deus, vendo que não negaste a mim, teu filho, teu único filho. Abraão levantou seus olhos e olhou, e eis detrás dele um carneiro preso pelo chifre em um arbusto. E Abraão foi, tomou o carneiro e ofereceu como oferta queimada no lugar do seu filho. Glória a Deus, graças a Deus. Amém. Charles Rocha, filho de Paulo Monte Alto, está em São Paulo há 33 anos. Deus abençoe, homem de Deus. Charles Rocha, Juca, Deus abençoe a todos que estão vendo. Compartilhe vocês que estão vendo, para que outras pessoas possam ver através das redes sociais dos irmãos. Nós estamos diante de um texto muito falado dentro das igrejas, muito comentado, até mesmo a pessoas que não são cristãos. Então nós estamos diante de algo que me chamou a atenção. Deus provou Abraão. Oh glória, Deus proverá. Deus provou o amor de Abraão para com ele, provou a fé. Olha, Abraão, ele já foi, né? Ele já provou uma fé desde o chamado dele. Deus, sai da tua parentela, vai, né? Então ele foi, ele teve fé. Então, mas chega em momento da nossa vida, da nossa casa, da nossa situação, mesmo nós que estamos buscando, mesmo nós que estamos na caminhada, chorando, gemendo, nós procuramos fazer as coisas certas, mas chega um momento que Deus vai provar cada um de nós. Ele vai me provar, ele vai provar o pastor Brê, ele vai provar você que está ciente de fazer a obra de Deus, de cumprir com o ID do Senhor Jesus. E, irmãos, o que nos chama a atenção com essa lição? Olha, Isaque era o filho da promessa. Pastor Brê é o filho da promessa. Sim ou não? Verdade. O amor do pastor Brê hoje, né, primeiramente, é lógico, é pela esposa, que sem a esposa ele não teria o filho. E o filho, que é a promessa. Mas se o pastor Brê colocar o amor dele todinho, em primeiro lugar, no João Pedro, Errado. Deus vai ficar com ciúmes. O amor, foi o que aconteceu com Abraão. Abraão, é forte isso aí que o senhor vai dizer. Porque muitos têm colocado o amor do dinheiro na família. Tu já sabe o que vai sair, né? Eu gosto, chicote, Bom, Charles Rocha gosta. Então nós estamos diante de um texto rico para nós trazer para as nossas vidas. O que Deus fez com Abraão, Ele vai fazer comigo, Ele vai fazer com você.
A partir da hora que você coloca o amor em primeiro lugar, o primeiro, a Bíblia vai dizer: aonde está o teu coração, está o teu amor, né? É onde está o tesouro, está o teu coração. É onde está o teu tesouro. Aonde está o teu amor? Para mim amar alguém, para mim exercer o amor do Senhor Jesus, primeiro eu tenho que amar Ele em primeiro lugar. Senão não dá certo. Olha o que aconteceu com Abraão. Ele teve uma promessa, anos depois, idade avançada, mas Deus concretizou. Agora veja, por que Deus prova a Abraão? Vou conjunturar para você tentar entender. Não é o que está escrito na Bíblia, é para você tentar entender aonde eu quero te levar na mensagem. É o mesmo que quando Abraão começa a correr, quando Isaac, né, o filho de Abraão, começa a correr, começa a brincar, aí Abraão deixa de lado aquilo que ele fazia para o Senhor. Só para você entender, talvez ele orava 3 vezes por dia, ele jejuava 3 vezes por semana, agora ele tira o tempo dele todinho para Isaac. Então ele tira o amor principal de quem fez a promessa, de quem realizou a promessa e coloca na promessa. Irmãos, isso é muito sério, porque todos nós temos promessa. Eu e você tem promessa da parte de Deus. Então, a partir da hora que nós pegar a benção e amar mais a benção, dedicar mais a benção do que o dono da benção, nós vamos levar um puxão de orelha como Abraão levou. Verdade. Né? Então nós vamos entender algo. Muitos hoje têm colocado em primeiro lugar uma busca desenfreada pelo dinheiro, pelas coisas materiais. Outros colocam em primeiro lugar, né, idolatria, colocam em primeiro lugar esposa, filhos. Irmãos, isso é sério. Deus provou Abraão. Olha só, Deus conhecia Abraão. Ele conhecia. Então, quando Deus chama Abraão, ele fala: eis-me aqui. Irmãos, muitas das vezes nós estamos orando, queremos uma resposta, queremos que Deus fale conosco, e quando Deus fala comigo e com você, como ele falou para Abraão. Abraão era acostumado a ouvir a voz de Deus, conversar com Deus, aí agora ele vai ciente de ouvir algo da parte de Deus, e o que Deus pede para ele? Dá o teu filho em oferta, o filho que tu amas. Nós estamos preparados muitas das vezes para receber algo de Deus que vem de encontro com aquilo que a gente mais gosta, mais ama. Será que nós estamos preparados, pastor, para ouvir algo de Deus, para tirar alguma coisa que eu realmente gosto? Irmão Charles gosta da pregação do Senhor. Está doendo, vai doer, mas ele gosta da pregação do Senhor e da minha. Um abraço, irmão Charles. Deus te abençoe. Então, muitas das vezes nós estamos até dentro das igrejas, nós somos, né, fiéis em tudo, mas tem alguma coisa que eu estou colocando em primeiro lugar. O dono da bênção, ele é zeloso. O dono da bênção, ele é fiel. Nós precisamos permanecer fiel quando nós recebemos a nossa bênção. O que é que acontece hoje? Pessoas recebem bênção, nem para agradecer volta, nem para testemunhar volta. Pega a bênção e estilinga para outro lado. Olha, Deus estava observando Abraão. Abraão, o tempo dele agora era para Isaac. O tempo de Abraão agora não era mais para cuidar do rebanho. O tempo de Abraão agora não é mais para Sara, a mulher dele. O tempo de Abraão agora não era mais para poder cuidar dos servos. Agora a visão e o tempo de Abraão estava depositado naquilo que ele tinha recebido de Deus. O que você recebeu que tornou em primeiro lugar do que quem te deu a bênção? Qual foi o milagre que você recebeu, que agora o milagre é maior do que quem te fez o milagre? Então é isso que o texto está trazendo para mim hoje. Nós recebemos algo de Deus, mas nós não podemos colocar nada em primeiro lugar. Deus é acima de tudo. Deus é em primeiro lugar na minha vida. E quando você tem Deus em primeiro lugar, você vai ter perda. Você vai ser injuriado. Você vai ser criticado. Não importa o que vão falar de você, porque o povo vai falar. O importante é você ter Deus em primeiro lugar. É a essência no seu coração, na sua boca, Deus. Deus é Deus, igreja. Ele está acima de tudo. Ele jamais precisava que Abraão matasse o filho dele, porque Deus, ele abomina sacrifício humano.
Deus, ele abomina esse tipo de prática. Por que ele pede para Abraão? Porque Isaac se tinha tornado o melhor e o maior amor da vida de Abraão. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide com ninguém. Não é com marido e esposa, não é com mãe e filho. Deus deixou bem claro nessa passagem. Alô, chicote, ô glória! Mas Abraão conhecia o Deus. Eu creio, né, que quando ele recebe essa ordem de Deus, Deus deu uma ordem. Deus não pediu o filho dele, vai lá e... Deus deu uma ordem. Então, quando ele recebe essa ordem... Deus viu que ele... Aí eu sei que você me ama. A primeira noite, a segunda noite, né, porque levou 3 dias para poder chegar no lugar. Abraão conhecia o Deus dele. O Deus dele, né? O Deus que tirou ele da terra, né? O Deus que andou com ele, o Deus que fez ele vencer batalha. Ele já conhecia o Deus dele, mas ele tinha afastado. Ele tinha afastado um pouco. E nós não podemos afastar da presença de Deus. Nós não podemos afastar da comunhão de Deus. Então, ele, até chegar lá no lugar, então ele teve muito tempo para meditar. Ele teve tempo, olha, eu conheço o meu Deus. A confiança dele era tão grande que ele disse para os 2 servos: nós vamos subir e nós vamos voltar. Ele não falou que ia largar o menino, que ele ia voltar sozinho. A confiança dele é que Deus ia fazer alguma coisa para ele. Mas ele meditou que ele tinha deixado Deus de lado. Ele tinha, em algum momento, né, dele olhar tanto para a bênção, tanto para o milagre, que ele esqueceu de buscar mais a Deus. Ele esqueceu. Então, quando você foca algo, né, a sua visão, o seu coração, quando você coloca demais numa pessoa, num objeto, então aquilo vai te dominar. Aquilo vai ser uma barreira entre você e o nosso Deus. Aquilo vai causar algo que Deus não aceita, porque Ele é Deus. Deus não divide a sua glória. A nossa adoração, o nosso louvor, o nosso tempo, a nossa dedicação, a nossa... Irmãos, como é que nós posso falar que eu tenho vida se eu entreguei ela para Jesus? Não tem vida. Então eu não tenho mais vida? Não, a vida do Senhor Jesus, vida própria mais não. Então, eu não tenho mais vida, você que aceitou Jesus, você não tem mais vida. E quantos estão fazendo o que quer, indo aonde quer, quando quer? Não, irmão, nós temos um Deus zeloso. Um abraço para a pastora Betânia, está lá assistindo nós, glória a Deus. Pastora Betânia, um abraço. Deus abençoe os irmãos de Boi Morto. Deus abençoe a irmã Iraci Angélica. Irmãos, nós estamos diante de um texto conhecido, mas um texto muitas das vezes que está deixando de lado. Conhecer e não praticar não adianta. Deus deixou registrado. Olha, quando Abraão olhou demais para o filho dele, eu pedi o que estava no coração dele para mim. Deus pode pedir o que está no seu coração? Você vai se entregar com o mesmo amor? Você vai estar ciente que quem está te pedindo é o teu Deus? Que o teu Deus pode, né? Como Abraão acreditou, ele pode matar o menino, pode ressuscitar o menino. Abraão não sabia que Deus ia colocar uma ovelha ali para o sacrifício. Abraão não sabia. Ele sabia que ele ia voltar com o filho dele. Ele sabia que ele ia descer com o filho dele. Porque ele acredita, ele acreditou, ele confiou. Ele teve fé no Deus que pediu algo tão sério. Irmãos, o que Deus está te pedindo que você não faz? O que Deus está insistindo? O que Deus está batendo na tecla? Se é algo, né, que te afasta dele, se é algo que te separa da comunhão dele. Então olha para o nosso coração e vê o que está lá em primeiro lugar. Olha para o nosso coração e vê o que está em primeiro lugar no nosso coração. Irmãos, o que está no nosso coração sai para a vida. O que está alojado no nosso coração sai na nossa boca. Porque do coração sai para a vida. É do coração que procede todas as coisas. Agora, se o meu coração é do Senhor Jesus, isso não vai fazer com que eu e você não passe dificuldade. Não vai fazer com que eu e você esteja mil maravilhas. Muito pelo contrário. Quanto mais você agrada a Deus, quanto mais você faz a vontade de Deus, quanto mais você está no centro da vontade de Deus,
vamos enfrentar dificuldade. Os nossos antepassados passaram por isso. Os apóstolos de Jesus Cristo passaram por isso. Grandes homens que foi levantado no decorrer do Evangelho foi passado por isso. Quanto mais você está no centro da vontade de Deus, mais você vai gemer, mais você vai chorar, mais você vai padecer. Mas o que eu quero te dizer é que o meu galardão e o seu galardão é lá em cima, é lá na glória. Então aqui, nós estamos aqui para cumprir o nosso chamado. Você que é levita, canta com a alma. Você que é pregador, prega com a alma. Você que entrega um folheto, entrega com a alma. Você que faz visita nos lares, hospital, presídio, faz com a tua alma. Você que dá uma cesta básica, faz com a tua alma. O que você está fazendo é para Deus. Se você fazer em secreto, você vai ser abençoado em secreto. Mas não seja como muitos hipócritas que está tendo por aí. Jesus, ele condenou tantos hipócritas, tantos fariseus, e hoje nós estamos vivenciando a crentaiada tudo do mesmo padrão. Tudo que faz tem que aparecer, tudo que faz tem que mostrar. Se vai levar uma cesta, tem que bater foto. Irmãos, vamos parar com isso. Faz com a alma. Se você está fazendo para Jesus, em secreto ele te recompensará. Em secreto ele cuida da tua casa. Em secreto ele cuida da tua família. Mas ele chamou a atenção de Abraão. Por 3 dias ele ficou calado. Ele deu a ordem e ficou calado. Quer dizer, ele manda você fazer algo e espera que você faz. Ele deixou determinado para você fazer. Irmãos, é Ele que vai abrir as portas. É Ele que vai quebrar os grilhões. Aquilo que eu não posso fazer, que está na minha frente, no que Ele mandou eu fazer, é Ele que vai na frente abrindo. É Ele que vai na frente abrindo, é Ele. Então nós estamos diante de uma fé inabalável, que é a fé de Abraão. Ele foi tido como o pai da fé. Ele é o pai da fé. Por quê? Pela confiança, pela obediência, pela lealdade ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós temos que ter essa lealdade. Nós temos que ser leal ao nosso Deus. Quem é que quer nos leal perto dele? Quem é que quer uma pessoa que não pode confiar nele para poder trabalhar com ele, para ficar perto dele? Ninguém quer, irmãos, e com Deus não é diferente. Ele sonda o nosso coração. Ele sabia da lealdade de Abraão. Ele sabia de tudo que Abraão já tinha feito, mas ele chamou a atenção de Abraão. Ele chamou a atenção de um homem que ele chamou de amigo. Ele chamou Abraão de amigo. Outros tiveram outros títulos, mas eu não vejo ele chamado mais ninguém de amigo. Não chama. Ele chamou Abraão amigo. E nós vamos no decorrer de Gênesis, que uma hora ele vai olhar para Abraão com mais de 100 anos, Abraão, ser fiel. Abraão, ser fiel. O que Deus requer para me passar na prova é a minha fidelidade. O que Deus requer para me passar na prova é a minha lealdade a Ele. As pessoas estão sendo leal demais à família, sendo leal demais a patrão, sendo leal demais a funcionário, sendo leal demais a vizinhos. A minha lealdade, em primeiro lugar, é depositada no Senhor Jesus. Olha, o homem falha, o homem erra. Verdade. Olha, o homem, se você for analisar o homem, pastor Bre, o pastor Bre está aqui. Ele é um exemplo, porque ele tem feito obra missionária comigo. Mas 9 vezes ele me dá uma passagem quando eu peço. Aí a 10ª vez, aqui terá 10. Ele fala, eu não posso agora. Eu tenho que amar ele, tenho que agradecer ele, do mesmo jeito que eu tivesse recebido. Mas o que acontece é que se você faz 9 e não pode fazer a 10ª, muitos esquecem das 9 que você fez. Aí agora, fulano não presta mais, fulano não serve mais, fulano me deixou na mão. Não é desta forma. Aquele que é leal com Deus, aquele que tem Deus em primeiro lugar, antes dele ofender alguém, antes dele dar uma resposta, né, ele vai deixar o Espírito Santo falar. Nós temos que ser dirigidos pelo Espírito Santo. Assim como Deus falou com Abraão, falou com Moisés, assim como Deus falou com Davi. Então, ele fala conosco.
Hoje nós temos essa escritura. Hoje nós temos pessoas que a gente pode confiar que é de oração. Ainda tem pessoas que pagam o preço. Ainda tem pessoas que têm vida de consagração. Ainda tem. Mas a minha fé está onde? O meu amor está onde? As minhas obras estão para quem? Irmãos, de nada adianta a pessoa trabalhar de domingo a domingo, de sol a sol, mas quando ele deitar, ele não ter comunhão com o Criador. Ele não ter comunhão com aquele que gerou ele no ventre da mãe, com aquele que dá saúde, com aquele que dá trabalho, com aquele que cuida da casa. Irmãos, muitas das vezes nós estamos até carregando Bíblia, mas não estamos exercendo o amor do Senhor Jesus. Abraão que foi posto à prova. E nós vamos entender que o Senhor, quando Ele nos põe na prova e nos aprova, eu te levo lá para Jó, que é homem mais provado do que Jó. Mas quando Deus aprovou Jó, restituiu. Todo mundo só quer a restituição de Jó, só quer que Deus fez depois, mas ninguém quer passar o sofrimento, ninguém quer passar a dor, ninguém quer passar a humilhação. Não é isso, irmãos. Independente da minha situação, da sua situação, o nosso Deus é um Deus que abençoa, é um Deus que guarda, é um Deus que livra, mas Ele precisa permanecer em mim, é o que Ele diz para Abraão. A prova ele adorou, Jó adorou, né, pastor? Ele adorou. Então é ali que tem a lealdade. Ele exigiu. Deus falou: na terra não tem um homem como já foi. Deus falou a de Jó. Ele exigiu de Abraão a lealdade quando pede o filho. Jó, ele entregou Jó ao escárnio, ele entregou Jó à provação. Não teve homem na Bíblia mais provado do que Jó, a não ser o Senhor Jesus Cristo, né? Um homem íntegro, reto, desviava do mal, perdeu 10 filhos de uma vez e não murmurou. Não. Perdeu riqueza, não murmurou. Não adorando. Por quê? Porque o coração de Jó. Olha a diferença da provação de Jó pela aprovação de Abraão. Jó tinha tudo, mas o amor dele não estava lá. Agora Abraão já pega a benção e só corre atrás da benção, só vê Isaac, é só Isaac. Deus, opa, eu vou puxar a orelha do meu filho, eu vou puxar a orelha dele. Então são provações diferentes. Nós estamos falando de fé, né, de lealdade, de amor, de dois grandes homens da Bíblia. Abraão foi o pai da fé. Abraão foi provado como Jó não foi. Jó perdeu, mas Deus não falou para ele: eu vou matar seus filhos. Não. Agora Abraão foi provado com aquilo que ele mais amava, e foi o que Deus deu para ele. Então ali Deus estava dizendo em outras palavras: Abraão, agora você só tem olhos pelo que eu te dei. Abraão, agora você só está atrás do que eu te dei. Volta para mim, Abraão. Volta para mim. E olha, ele foi provado de uma maneira que eu não suportaria. O pastor Breno suportaria. Nenhum homem hoje suportaria. Deus não vai pedir para ninguém me dar seu filho para dizer que você me ama. Deus não vai pedir. Ele só pediu: creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Crê em Jesus Cristo, que não será condenado com o mundo. Olha o tanto que ficou fácil para nós hoje. No Velho Testamento você vê pedir um filho. Por exemplo, Jesus hoje não quer nada nosso, porque ele pagou o preço, né? Só que é uma coisa, que crê depois, batiza. Ele quer a mesma coisa que Deus quis de Abraão: seja leal, seja minha testemunha, viva em santidade, vive separado do mundo. Irmãos, nós estamos relatando algo da Bíblia que nós precisamos chamar atenção. O que tem te separado do amor de Deus? Mesmo você estando na igreja, mesmo você estando pregando. Porque Abraão não deixou de ser servo, ele não deixou de ser obediente, mas os olhos dele estavam para o outro lado. O amor dele, que era só em Deus até agora, Deus viu que algo estava tirando a atenção que Abraão tinha para Deus. Então, as pessoas vão para o culto, está mexendo em rede social, dentro da igreja. As pessoas vão para o culto, não abre a boca para dar glória, não abre a boca para louvar, vai morto e volta como um sepulcro caiado. As pessoas não estão mais sendo grato, não estão sendo gratos.
Se Deus cobrou isso de Abraão, agora ele entrega o filho dele na cruz do Calvário, o filho dele para obedecer à morte de cruz, para obedecer e agradar a Deus, fez tudo o que eu não podia fazer, fez o que Abraão não podia fazer, fez o que Jó não podia fazer, fez o que Paulo não podia fazer, foi ele que fez, foi ele, para agradar a Deus. Então o que eu estou te dizendo, se você agrada a Deus, olha para os nossos antepassados, olha para os patriarcas da palavra de Deus, olha para os homens grandes de Deus, tudo que eles enfrentou, tudo que ele passou, para não negar o amor que tem por Jesus Cristo, para não negar a fé. Hoje as pessoas se negam a Deus, todo mundo quer falar de Pedro. Pedro negou, Pedro negou, Pedro negou. Mas quantas pessoas estão negando hoje da mesma forma? Negou. Quantos estão negando dentro da casa do Senhor? Nega no trabalho, nega dentro do ônibus, nega. Pedro negou e se arrependeu amargadamente. Uma pregação de Pedro foi 3.000 almas, e aí? As pessoas estão negando Jesus por nada. Então, Jesus qualquer coisa. Deixa Jesus hoje pedir alguma coisa para você, como prova. Será que eu vou aguentar? Será que eu vou estar como Abraão, carregando o filho, fazendo um altar? Quando ele ergueu o cutelo, Deus recebeu o holocausto. Deus recebeu a oferta como se Abraão tivesse cravado ali, como se o sangue de Isaac tivesse derramado naquela lenha. Porque Deus conhecia e conhece o nosso coração como conhecia o coração de Abraão. Abraão não murmurou, Abraão não pediu, Deus me pede outra coisa, Deus me ordena fazer outra coisa. Você não vê Abraão fazendo isso? Ele ouviu e obedeceu, porque ele confiava no Deus da vida dele, como nós temos que confiar no nosso Deus. O nosso Deus é o Senhor Jesus. Jesus e Deus é a mesma pessoa. Jesus, Deus e Espírito Santo é a mesma pessoa. É um só Deus. Então, nós estamos nessa tarde, né? Hoje é terça-feira. Hoje é 7 de julho de 2026. Irmãos, quantas segunda-feira de 2026 vão ter ainda? Mas nenhuma será igual hoje. Nem um dia será igual ao de ontem. E nem um dia amanhã será igual ao dia de hoje. Então vamos adorar a Deus como se amanhã não houvesse para mim. Vamos adorar a Deus como se o amanhã eu não existisse mais na face da terra. Se eu deixar de existir aqui, eu vou existir aonde está preparado para a eternidade com Deus. Mas é na lealdade, é na fé, é no amor, é Deus em primeiro lugar. Jesus deixou bem frisado, aquele que amar pai, mãe, irmão, irmã, filho, mulher, mais do que a mim, não é digno de ser meu discípulo. Então, Abraão colocou o amor mais em Isaac, Deus puxa a orelha dele, e Deus vai puxar eu e você do mesmo jeito, porque Ele nos ama, Ele quer que o nosso amor esteja voltado para Ele, que o nosso tempo esteja voltado para Ele, que a nossa obediência esteja voltado para Ele, porque se nós obedecer a Deus, nós vamos obedecer todos que Ele colocar na frente. Se nós ouvir a Deus, nós vamos saber responder para quem Ele colocar na frente. As pessoas hoje querem falar de tudo, mas não querem ouvir a Deus. Não querem ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus não é como tem muitas igrejas assim. Não estou tocando em ministério. Porque eu sei que tem homens de oração, eu sei que tem homens que falam porque tem o dom de profecia. Não quero tocar nisso aí. Eu quero falar de pessoas que vão só para onde tem um homem de Deus que vai orar por profecia. Só está atrás de profecia, só está atrás da bênção. Você quer profecia? Aqui, ó, de Gênesis e Apocalipse. Aqui tem profecia. Se você quer que Deus fale com você através de um homem, de uma mulher, e você sabe que aquele homem é de Deus, que Deus usa ele, primeiro você jejuma, primeiro você pede para Deus falar com você, vai e senta, fica caladinho. Deus, se Ele quiser falar, Ele vai falar. Talvez Deus use aquele homem e fala com todo mundo e deixa você sem nada. Por quê? Porque Ele está te provando. Porque Ele pôs você no deserto. Irmãos, quando Deus me põe no deserto, é eu e Deus.
Não é eu e mulher, não é eu e filho. Quando Deus põe pastor Brê no deserto, não é pastor Brê e pastor Zeli, pastor Brê e mulher, é pastor Brê e Deus. Então, nós estamos cientes de algo nesta segunda-feira. Deus vai te provar. Terça-feira. Hoje é terça. Hoje é... Deus vai te provar. Vamos estar orando? Senhor Jesus, eu quero, antes de eu começar a oração, nós temos muito pedido de oração. Então nós vamos lançar todos de uma vez, que nós já oramos de madrugada, já oramos no monte. E você que está com um copo aí, que está perto do seu telefone, do seu rádio, coloca água, nós vamos orar. Não é a água, é a oração, é a consagração, para que essa água se torne um remédio para a tua vida, para a tua alma, para o teu corpo físico. Senhor Jesus, nós estamos orando, Pai, em comum acordo. Está eu aqui, está o teu servo, pastor Brê. Pai, nós não somos nada, de nós não podemos sair nada, mas nós podemos todas as coisas daquele que nos fortalece. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa salvação. Meu Deus, eu estou apresentando esse copo com água, eu estou apresentando. Você que está enfermo, em nome de Jesus, bebe esta água crendo no poder da oração, no poder da consagração desta água, porque é feito no nome de Jesus. Você que está enfermo, bebe essa água e fica curado no nome do Senhor Jesus. Você que tem enfermidade na alma, que tem insônia, que tem depressão, que remédio não cura, que remédio não dá jeito, bebe crendo que Jesus te liberta, que Jesus te cura. Bebe esta água. Você que é viciado no cigarro, viciado nas drogas, viciado na prostituição, viciado no álcool, bebe esta água crendo no poder da oração, para que Jesus venha te curar. É só um ato que você vai fazer de beber a água, porque nós estamos apresentando esta água em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu quero estar apresentando, Pai, esta noite que vai chegar, o dia de amanhã, se assim o Senhor permitir. Seja o Senhor, Pai, a nossa proteção na noite, seja o Senhor o nosso sol da justiça, seja o dia de amanhã um dia de vitória. Dá livramento para os que vão trabalhar, para os que vão voltar do trabalho. Dá livramento para quem está no plantão, no médico, lá no presídio, nos hospitais, aonde tiver um trabalhando. Pai, abençoa em o nome do Senhor Jesus. Abençoa os estabelecimentos de Sebastião Laranjeira, cada comerciante, cada funcionário, cada cliente, cada família desta cidade. Eu apresento diante do Senhor. Meu Deus, neste momento eu estou intercedendo com o pastor Brê Magalhães, para que o Senhor possa estender as tuas mãos para trazer libertação, trazer cura, trazer salvação sobre Sebastião Laranjeira, sobre a Bahia, sobre o Brasil, sobre aonde o Senhor estiver vendo um servo do Senhor, em o nome de Jesus. Abençoa nesta tarde, porque nós fazemos esta oração crendo no Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus abençoa a todos. Deus abençoa em nome de Jesus. Deus é bom. A todo tempo Deus é bom. Mas muito pega diferente.